Permitam-me apresentar-lhes uma história que, embora muitos conheçam, poucos entendem em sua verdadeira profundidade. Hoje, vamos mergulhar na alma de uma lenda da comédia, um homem que nos fez rir até chorar, mas que por trás de seu sorriso travou batalhas silenciosas e pessoais. Um caminho que, aos 79 anos, o levou a um lugar inesperadamente melancólico. O sonho de um Oscar honorário. Senhoras e senhores, sempre foi um sonho para mim receber um Oscar honorário. E esta noite, sinto que estou um passo mais perto desse sonho. Assim começava seu discurso, com a esperança de uma vida dedicada à arte. Steve Martin, o inconfundível gênio de cabelo branco bagunçado, caretas engraçadas e aquele banjo inesquecível, gravou-se em nossos corações como um ícone da comédia. De The Jerk a Father of the Bride, seu carisma iluminou cada tela. Mas o que se esconde por trás da fama e das gargalhadas? Steve enfrentou um sem fim de batalhas silenciosas, dor familiar, perdas pessoais e uma solidão que jamais seria revelada em uma entrevista. Hoje, aos 79 anos, sua vida está longe dos dias de glória sob os holofotes. Juntem-se a nós para descobrir a vida atual de Steve Martin e o que a torna uma história inesperadamente triste. Um início humilde. A história de Steve Martin começa em 14 de agosto de 1945, em Waco, Texas. Seu nome completo, Stephen Glenn Martin. Seu pai, Glenn Vernon Martin, era um vendedor de imóveis com aspirações de ator. Sua mãe, Mary Lee, dona de casa, dedicou-se a criar Steve e sua irmã mais velha, Melinda. Quando Steve ainda era pequeno, a família mudou-se para a Califórnia, estabelecendo-se primeiro em Englewood e depois em Garden Grove, uma tranquila cidade no condado de Orange. Criado em uma família batista, Steve cresceu frequentando a igreja e até foi líder de torcida no ensino médio. Uma das primeiras lembranças de Steve é ver seu pai em um pequeno papel de ator, interpretando um figurante que servia bebidas em um teatro de Hollywood. Esse breve momento deixou uma marca indelével no jovem Steve. Glenn também havia atuado em uma produção teatral durante a Segunda Guerra Mundial na Grã-Bretanha, um claro sinal de que a arte corria em suas veias. Amores ausentes e sucessos amargos. No entanto, a relação entre Glenn e Steve não era calorosa nem próxima. Glenn era relutante em expressar afeto. Oferecia presentes como bicicletas e carros, mas raramente demonstrava seus sentimentos. Steve chegou a confessar que, durante sua adolescência, sentia principalmente ódio por seu pai. Em seu livro Born Standing Up, Steve lembra de chamar seu pai pelo nome, Glenn, em vez de pai. Um detalhe que revela a profunda distância entre eles. Uma vez, Glenn convidou Steve para jogar bola no jardim da frente, algo tão incomum que Steve não soube como reagir. Lançamos a bola de um lado para o outro com uma formalidade sem alegria, escreveu. Apesar de tudo, Steve lembrava de seu pai como alguém generoso com os outros, sempre emprestando dinheiro e mantendo as assinaturas de quadrinhos de Steve em dia. Mas Glenn parecia ressentido com o sucesso do filho. Depois de ver o bem-sucedido filme de Steve, The Jerk, Glenn simplesmente comentou: "Bem, não é Charlie Chaplin." Steve sempre sentiu que seu pai lutou com a amarga realidade de que seus próprios sonhos de ator nunca se concretizaram, enquanto seu filho se tornava uma estrela. O começo da magia. O primeiro trabalho de Steve Martin foi, literalmente, em um lugar mágico. Em 1955, com apenas 10 anos, ele começou a trabalhar na Disneylândia, o parque temático recém-inaugurado naquele verão. Steve ia de bicicleta até lá e foi contratado para vender guias por 25 centavos, ficando com 10 centavos por cada venda. No final do dia, ele ganhava $2 e se sentia como um milionário. Mas vender guias foi apenas o começo. Depois da correria da manhã, Steve tinha tempo livre para explorar o parque. Foi então que a verdadeira magia aconteceu. Ele passou horas na loja de magia de Merlin,
observando truques e aprendendo a fazê-los ele mesmo. Em 1960, ele já dominava muitos truques de magia e até conseguiu um emprego remunerado na loja de Fantasyland. Lá, ele aprendeu mais do que apenas como tirar uma moeda da orelha de alguém. Ele também aprendeu a captar a atenção das pessoas, mantê-las rindo e deixá-las querendo mais. Também aprendeu a fazer figuras com balões e a fazer malabarismos. Todos esses talentos se tornariam mais tarde parte de sua rotina de comédia. Ele admirava um artista chamado Wally Boag, que realizava shows no Golden Horseshoe Revue. Steve sonhava que um dia Wally ficasse doente e o diretor de palco gritasse: "Há algum jovem na plateia que possa ocupar o lugar dele?" Claro, isso nunca aconteceu, mas demonstrou o quanto Steve ansiava por estar no palco. E aqui vai uma curiosidade. Enquanto trabalhava na Disneylândia, Steve apareceu no fundo de um vídeo caseiro que mais tarde se tornou um curta-metragem chamado Disneyland Dream. Foi sua primeira aparição cinematográfica, completamente por acidente. Mesmo assim, os holofotes pareciam encontrá-lo, a semente de um comediante único. Depois do ensino médio, Steve frequentou o Santa Ana College, onde fez aulas de teatro e poesia. Em seu tempo livre, juntou-se à amiga Kathy Westmoreland no Birdcage Theatre, onde realizaram pequenos atos de comédia. Steve também se juntou a um grupo de comédia em Not Berry Farm. Durante esse tempo, ele conheceu uma jovem atriz chamada Stormy Shirk. Os dois começaram a atuar juntos e a namorar. Stormy encorajou Steve a ir para a universidade, então ele se matriculou na Universidade Estadual da Califórnia, em Long Beach. Sua especialização era filosofia. Isso pode soar como uma escolha estranha para um futuro comediante, mas desempenhou um papel importante na formação de seu estilo. Stormy, por sua vez, estudava na UCLA, longe de onde Steve morava. A jornada transformadora de Steve Martin. A distância muitas vezes testa os relacionamentos, e assim foi para Steve Martin e Stormy Shirk, cuja conexão se dissolveu com o tempo. Mas foi na universidade que a vida de Steve tomaria um rumo dramático e definitivo. "Mudou o que eu acreditava e o que eu pensava sobre tudo", afirmou Steve uma vez, referindo-se ao seu tempo na universidade. Ele era fascinado pela lógica retorcida e pouco convencional da filosofia, encontrando beleza nas ideias que desafiam a razão comum. Ele amava como essa disciplina questionava as regras de causa e efeito. Esse pensamento pouco ortodoxo foi a forja onde se formou seu estilo de comédia singular. Com seu humor característico, ele brincou: "Se você estuda geologia, que são puros fatos, assim que você sai da escola você esquece tudo. Mas a filosofia, você se lembra o suficiente para estragar o resto da sua vida." Essa citação, por si só, revela o profundo impacto que a filosofia teve nele. Steve não queria seguir as regras convencionais da comédia. Ele se perguntava: e se não houvesse piadas? E se eu criasse tensão, mas nunca a liberasse? Seu objetivo era provocar o riso, não por uma piada, mas porque a tensão se tornava insuportável. Em resumo, ele transformou a confusão em gargalhadas, uma façanha nada fácil, mas que lhe permitiu se destacar. Foi nessa época que ele devorou um livro sobre comédia que revolucionou sua forma de pensar. Ele se questionou: e se eu fosse em direção a um clímax, mas a única coisa que entregasse fosse um anticlímax? Essa ideia se tornou uma peça-chave de seu ato. Ele construía uma piada e depois a levava na direção oposta, surpreendendo constantemente a plateia, e essa surpresa se tornava o riso. A audaciosa decisão de Steve Martin de abandonar a universidade pela comédia. Por volta de 1967, Steve Martin havia se mudado para a UCLA e mudado sua especialidade para teatro. Ele até apareceu em um episódio de The Dating Game, onde ganhou um encontro com Dina Martin. À noite, ele começou a se apresentar em clubes locais. As críticas eram variadas, mas ele persistia. Ele não buscava agradar a todos, ele estava testando suas próprias ideias, sua própria voz.
Aos 21 anos, Steve tomou uma decisão audaciosa. Ele abandonou a universidade. Ele havia visto e aprendido o suficiente, sentindo-se pronto para se dedicar completamente à comédia. Seus inícios não foram fáceis. Ele não se tornou famoso da noite para o dia. Mas o que o diferenciou foi que ele trouxe algo completamente novo ao palco. Ele não se baseava em piadas ou histórias simples. Ele usou tudo o que aprendeu, desde a magia da Disneylândia até a filosofia universitária, para criar algo estranho e maravilhoso. Steve não se encaixava no molde do comediante típico, e talvez por isso mesmo se tornou uma das maiores estrelas da comédia de seu tempo. Sua juventude não foi apenas diversão e risadas. Foi cheia de emoções complicadas, um relacionamento difícil com seu pai e o tipo de pensamento profundo que a maioria das pessoas não esperaria de um cara engraçado. Mas todas essas facetas de sua vida se uniram para moldar o Steve Martin que o mundo um dia conheceria e admiraria. Dos palcos de comédia ao estrelato absoluto. O caminho de Steve Martin para o estrelato não seguiu uma trajetória simples ou previsível. Sua carreira cômica começou modestamente, mas rapidamente ele se tornou um dos artistas mais populares do país. No início, sua grande oportunidade veio através da escrita. Sua ex-namorada, Nina Goldblatt, trabalhava no The Smothers Brothers Comedy Hour e mostrou seu material ao roteirista principal, Mason Williams. Mason gostou do que viu e pagou Steve do próprio bolso para que ele se juntasse à equipe. Essa decisão deu frutos. Steve se juntou à equipe de roteiristas e ganhou um prêmio Emmy em 1969, com apenas 23 anos. Ele continuou escrevendo para The Glenn Campbell Good Time Hour e The Sonny and Cher Comedy Hour. Sua primeira aparição nacional foi em 1968, mas ele mais tarde brincou sobre como ele parecia desajeitado. Ele descreveu seu cabelo como um capacete e suas roupas como muito elegantes. Eu não tinha absolutamente nenhuma autoridade, disse ele, e admitiu que se sentiu deprimido por uma semana depois de se ver. Durante esse tempo, ele morava com outros artistas como Gary Moore, que até o ajudou a escrever sua primeira piada. Steve abria shows para bandas como The Carpenters e Toto. Seu trabalho como roteirista de televisão lhe rendeu outra indicação ao Emmy em 1976 por Van Dyke & Company. Então veio o verdadeiro foco de atenção: Saturday Night Live. Suas aparições como convidado eram tão populares que a audiência do programa crescia toda vez que ele aparecia. Ele apresentou o SNL 16 vezes e se tornou amigo íntimo dos membros do elenco, especialmente de Gilda Radner. Quando ela faleceu de câncer, Steve apresentou o programa naquela noite e compartilhou um emocionante clipe dos dois juntos. Essa fama o levou a lançar álbuns de comédia de sucesso. Seu disco de 1977, Let's Get Small, incluía a faixa Excuse Me, que se tornou um bordão em todo o país. Seu álbum seguinte, A Wild and Crazy Guy, foi ainda mais longe, alcançando o segundo lugar nas paradas. Ele introduziu seu personagem bobo, selvagem e maluco. O álbum terminava com King Tut, uma música divertida que ele cantou no SNL durante a egiptomania da época. Ela alcançou a 17ª posição nas paradas e vendeu mais de 1 milhão de cópias. Ambos os álbuns ganharam prêmios Grammy. Mas a comédia de Steve não era apenas risadas, era inteligente, estranha e muitas vezes zombava do stand-up tradicional. Os críticos elogiavam sua mistura de bobagens e perspicácia. Ele não era apenas mais um comediante. Ele estava criando um novo tipo de comédia. A decisão inesperada. Seu estilo fresco o fez se destacar e logo Steve Martin estava lotando estádios com milhares de fãs. Seu icônico terno branco no palco se tornou sua marca registrada, visível para todos. Mas em 1981, no auge de sua fama, Steve Martin tomou uma decisão drástica e inesperada. Ele abandonou o stand-up de repente. Não houve um anúncio oficial. Ele simplesmente parou.
Anos depois, ele explicou seu raciocínio. Meu ato era conceitual. Uma vez que o conceito estava estabelecido e todos o entendiam, já estava feito. Ele sentia que não havia mais caminho a seguir. As multidões eram muito grandes, o show muito engessado, e ele sentia a falta da liberdade de experimentar coisas novas. Era a hora de algo diferente, e isso significava o cinema, reinventando-se uma e outra vez. Dos palcos à grande tela. O verdadeiro sonho de Steve Martin sempre foi o cinema. Depois de deixar o stand-up, ele se concentrou completamente na atuação. Seu primeiro pequeno papel veio em Another Nice Mess, em 1972. Em 1977, ele escreveu e estrelou The Absent-Minded Waiter, um curta-metragem que foi indicado a um Oscar. Em seguida veio The Jerk, em 1979, um filme que ele coescreveu e estrelou. Foi um sucesso estrondoso, arrecadando mais de os 100 milhões de dólares, o que abriu as portas para ainda mais papéis. Ele fez aulas de atuação e até aprendeu a sapatear para Pennies from Heaven, um drama sério que ele levou muito a sério. Infelizmente, esse filme não teve sucesso nas bilheterias, mas ele não parou. Durante a década seguinte, ele estrelou uma série de filmes de sucesso como Dead Men Don't Wear Plaid, The Man with Two Brains, All of Me, Three Amigos e Planes, Trains and Automobiles. Seus papéis mostraram tanto seu lado cômico quanto seu lado sério. Ele podia ser selvagem e barulhento em um filme, e depois tranquilo e comovente no próximo. Nas décadas de 1990 e início de 2000, ele ficou conhecido por seus papéis familiares. Ele interpretou pais carinhosos, mas sobrecarregados em Father of the Bride e Cheaper by the Dozen. Ele continuou engraçado, mas agora seus personagens tinham mais profundidade. Ele não era mais apenas o cara selvagem e maluco. Sua audiência havia crescido, e ele também. Ele continuou a atuar em filmes como Looney Tunes, Back in Action e Bringing Down the House, mas ele também voltou às suas raízes musicais. Desde 2015, ele tem feito turnês com Martin Short, misturando comédia e música. Em 2018, eles lançaram um especial da Netflix chamado An Evening You Will Forget for the Rest of Your Life, que recebeu 4 indicações ao Emmy. O retorno triunfal à televisão. E então veio outro giro inesperado. A televisão novamente. Em 2021, ele cocriou e estrelou a série do Hulu Only Murders in the Building, ao lado de Martin Short e Selena Gomez. A série se tornou um grande sucesso e lhe rendeu 3 indicações ao Emmy, 2 indicações ao Screen Actors Guild, uma indicação ao Globo de Ouro e até mesmo uma indicação ao Prêmio Peabody. Em 2022, o trio retornou ao SNL, demonstrando o quão forte a conexão de Steve com o programa ainda era. Mas Steve não parou de atuar. Ele também escreveu os libretos para 2 espetáculos da Broadway, Bright Star e Meteor Shower. Inclusive, coescreveu a música para Bright Star. Seu amor pelo banjo também não desapareceu. Ele lançou álbuns de bluegrass e se apresentou ao vivo com várias bandas. Sua música lhe rendeu 3 prêmios Grammy, que se somam aos 2 que ele já tinha pela comédia. O inquebrável vínculo de Steve Martin e Martin Short. Steve Martin e Martin Short têm uma das amizades mais cativantes de Hollywood. Eles se conheceram durante as filmagens de 3 Amigos. Antes disso, eles nunca haviam trabalhado juntos. Quando Martin Short visitou a casa de Steve pela primeira vez, ficou surpreso com o quão luxuosa ela era. Havia Picassos na parede e Hoppers, disse ele. Depois brincou. Como você ficou tão rico? Porque eu vi seu trabalho. Esse encontro se tornou algo especial. Em uma entrevista, Short compartilhou que a maioria dos atores trabalha junto em um filme e depois nunca mais se vê. Mas com Steve, foi diferente. Steve e eu nos fazíamos rir um ao outro, disse ele, explicando que essa conexão os impulsionou a continuar se vendo. Eles jantaram juntos, tiraram férias em família e construíram uma amizade que dura mais de 30 anos.
Steve ficou surpreso ao saber anos depois o quanto Três Amigos havia tocado o público. Quando a revista Empire entrou em contato para uma sessão de fotos de capa pelo 25º aniversário, ele finalmente percebeu o quanto o filme significava para as pessoas. Esse momento o lembrou do quão especial era seu trabalho e seu vínculo. O momento que marcou Steve Martin para sempre. Na década de 1970, muitas estrelas da comédia e da música consumiam drogas. Mas Steve Martin se manteve afastado desse mundo. Em seu livro Born Standing Up, ele falou de uma experiência que o assustou para o resto da vida. Uma noite, ele fumou maconha com amigos antes de ir ao cinema. Ele descreveu isso como algo que costumava fazer com frequência, chamando-o de um alimento básico em sua dieta. Mas aquela noite foi diferente. Eu senti minha mente ser arrancada de sua localização atual, disse ele. Ele começou a entrar em pânico. A sensação não desaparecia. Seu coração acelerou. Ele pensou que estava sofrendo um ataque cardíaco. Quase foi para o hospital. No dia seguinte, quando tentou explicar o que havia acontecido, o medo retornou. Mais tarde, ele descobriu que não havia sido um ataque cardíaco. Foi um ataque de ansiedade. Ele disse à NPR: "O que isso fez foi me afastar das drogas." Até a aspirina o assustava depois disso. Ele evitou cocaína e LSD completamente. A magia de John Candy e a cena que ainda dói. Um dos momentos mais felizes na carreira de Steve Martin foi seu trabalho em Dizem Por Aí. Hoje é um clássico de Natal, mas o que o tornou ainda mais especial foi trabalhar com o inesquecível John Candy. Steve falou sobre isso no 35º aniversário do filme. Nós ríamos muito, mas eles se certificavam de rir antes de filmar para que pudessem se manter concentrados durante as cenas reais. Eles se sentiam confortáveis um com o outro e se queriam de verdade. Ele me fazia rir, disse Steve. Mas a alegria desse filme também traz tristeza. Nem John Candy, nem o diretor John Hughes viveram o suficiente para ver o quão amado o filme se tornou. Algumas das melhores partes do filme nem sequer foram planejadas. Surgiram de momentos espontâneos no set. Uma cena-chave perto do final foi algo que John Candy adicionou por si mesmo. Steve disse que ainda lhe caem lágrimas ao vê-la, mesmo anos depois. Essa honestidade, tanto em suas atuações quanto em sua amizade, ajudou o filme a se conectar com tanta gente. Não era apenas divertido, tinha coração, e isso vinha de dois homens que se importavam um com o outro dentro e fora da tela. A pressão insuportável. Falando nisso, Steve Martin fazia a comédia parecer fácil. Mas a verdade é que não era. A pressão que o fez se aposentar do stand-up era imensa. Ele se esforçou muito para construir seu ato. Ele disse à NPR que seus 4 grandes anos no stand-up vieram depois de 14 anos de trabalho árduo. Em seu livro, ele escreveu: "Felizmente, a perseverança é um grande substituto para o talento." Isso demonstra o imenso esforço que ele colocava, mesmo quando as coisas não saíam bem. Uma vez, ele apareceu no programa de Merv Griffin. Ele tinha um esquete sobre a compra de um ônibus Greyhound. Mas quando Merv perguntou por que era um ônibus, Steve ficou paralisado. Eu não tinha uma resposta preparada, apenas olhei para ele. Ele lembrou que esse momento o assombrou. Em 2022, Martin Short compartilhou uma história sobre como Steve ainda se prepara mais do que ninguém. Steve havia sido convidado a aparecer no Jimmy Kimmel Live com 2 meses de antecedência, mas já estava trabalhando em suas piadas. Short disse: "É por isso que ele é Steve Martin. É por isso que ele continua sendo Steve Martin." Mas mesmo com todo esse sucesso, Steve chegou a um ponto de ruptura. Ele estava se apresentando em 85 cidades em apenas 90 dias. Os espetáculos eram os mesmos todas as noites. Ele não podia mudar seu ato porque as multidões gigantes esperavam os sucessos. Ele tinha que viajar com segurança. Comia sozinho no serviço de quarto. Ele se sentia exausto e preso. Disse que sentia uma depressão causada pela exaustão, pelo isolamento e pela inércia criativa.
Então veio o show que mudou tudo. Havia 120 degraus no palco. Seu coração começou a bater descontroladamente. No hospital, uma enfermeira pediu que ele assinasse uma impressão de seu ritmo cardíaco. Foi então que ele percebeu. Eu estava me tornando algo como o Winer Mobile, um artefato comercial. Ele não vivia mais uma vida normal. Ele era apenas parte de uma máquina. E assim, ele se afastou do stand-up, sem turnê de despedida, sem grande anúncio. Ele simplesmente parou, escolhendo sua paz sobre a fama. O escândalo da arte. Steve Martin é bem conhecido por seu amor pela arte. Ele é um colecionador sério com muitas obras famosas em sua coleção. Mas em 2011, seu nome apareceu em um dos maiores casos de fraude artística da história. A pintura em questão era Landschaft mit Ferdinand, ou Paisagem com Cavalos. Dizia-se que era uma obra de 1915 do artista alemão Heinrich Campendon. Steve a comprou em uma galeria de Paris em 2004. Ele pagou cerca de 700 mil reais, o que equivale a mais de 850 mil reais. A pintura estava tão bem feita que enganou especialistas em arte e passou por real. Pouco mais de um ano depois, ele vendeu a pintura em um leilão da Christie's por 500 mil reais, sofrendo uma grande perda. Mas não foi até muito mais tarde que a verdade foi descoberta. Era uma falsificação. A pintura veio de uma rede alemã de falsificação de arte liderada por Wolfgang Beltracchi. Este grupo havia enganado muitas pessoas, misturando pinturas reais com falsificações e criando histórias de fundo críveis. Steve disse ao New York Times: "Você se torna cada vez mais cauteloso", e acrescentou: "As falsificações eram bastante engenhosas. Elas davam uma longa procedência e etiquetas falsificadas." Steve só soube da verdade anos depois de ter vendido a pintura. Foi um lembrete de que mesmo os colecionadores mais astutos podem ser enganados. E para Steve, nem sequer foi a primeira vez que isso aconteceu. A luta silenciosa de Steve Martin. Steve Martin sempre pareceu tranquilo e divertido por fora. Mas durante muitos anos, ele lutou em silêncio com um medo profundo. Tudo começou quando ele era jovem. No Golden Horse Show da Disneylândia, ele estava assistindo a um comediante se apresentar quando de repente desmaiou. Os médicos disseram mais tarde que era um sopro cardíaco, algo chamado prolapso da válvula mitral. Embora isso não seja geralmente grave, ouvi-lo quando criança o assustou muito. Em seu livro Born Standing Up, Steve disse que este momento plantou uma semente de hipocondria que floresceu venenosamente anos depois. Ele viveu com medo por muitos anos, sempre preocupado que algo estivesse errado com sua saúde. O homem por trás da lenda. Em 2017, Steve Martin finalmente se abriu sobre um medo profundo que o perseguiu por anos, um medo que, com o tempo, desapareceu. Em uma entrevista à AARP, ele compartilhou: "Eu me preocupei todos esses anos que eu ia morrer e nunca morri." Essa simples compreensão o ajudou a se libertar da preocupação constante. Ele acrescentou: "Absolutamente você se torna mais sábio. Se alguém presta atenção, seu medo não o impediu de viver, mas sempre esteve lá, em segundo plano, moldando sua visão de mundo. E não foi a única coisa que deixou uma marca profunda." Steve também revelou como dedicou 15 anos a tentar reparar o relacionamento fraturado com seus pais. Tudo começou depois que um amigo perdeu seus próprios pais de repente. Steve tomou isso como um alerta. Ele começou a visitar seus pais todo fim de semana. Com o tempo, a distância entre eles começou a encurtar. Um dia, enquanto almoçavam, seu pai finalmente lhe disse: "Eu te amo." Foi a única vez que Steve ouviu essas palavras dele. Pouco depois, seu pai estava morrendo. Steve o lembrou dizendo: "Por todo o amor que recebi e não pude retribuir." Steve escreveu: "Choramos pelos anos perdidos." Depois que seu pai faleceu, a saúde de sua mãe também piorou. Ela desenvolveu demência. Em seus momentos de lucidez, ela disse coisas que Steve nunca esqueceria.
Uma vez ela lhe disse que desejava ter defendido mais quando ele era criança. Antes de falecer, ela disse: "Eu gostaria de ter sido mais sincera." Depois, se desculpou por morrer, dizendo: "Odeio ser boba." Essas últimas palavras de seus pais ficaram com ele. Foram dolorosas, mas também trouxeram um pouco de paz. Steve havia tentado, e no final, foi isso que importou. Uma vida de contradições. Steve Martin viveu muitas vidas diferentes em uma única existência. Foi uma criança trabalhando na Disneylândia sonhando em estar no palco. Mais tarde, tornou-se um comediante que lotava estádios. Depois, incursionou no cinema, na música, na escrita e muito mais. Sua carreira é difícil de descrever de uma só maneira. Por isso, seu novo documentário se chama Steve Martin, um documentário em 2 partes. Ele conta sua história em 2 fragmentos. Uma parte trata de seus primeiros anos na comédia. Inclui fotos antigas, diários e gravações de Steve tentando encontrar sua voz. A segunda parte mostra sua vida atual, passeando de bicicleta com Martin Short, praticando banjo e refletindo sobre tudo o que conquistou. Steve disse uma vez: "Minha vida tem muitos braços de polvo." Há tantos lados dele. Ele até intitulou seu audiolivro So Many Steves, Tantos Steves. Ele disse que suas memórias eram uma biografia, porque estou escrevendo sobre alguém que eu costumava conhecer. A diretora do documentário, Morgan Neville, disse que Steve não queria uma história de vida tradicional. Em vez disso, ele queria mostrar as peças lado a lado: o comediante bobo, o escritor sério, o amante da música, o pensador tranquilo. Steve explicou: "O fato de você fazer muitas coisas não significa que elas sejam boas." Ele acrescentou: "O tempo avalia as coisas." Ele não sente a necessidade de julgar seu próprio trabalho. Prefere deixar que outros decidam o que significou. Mas olhar para trás não foi fácil para ele. Steve disse: "A primeira parte, essa é a que realmente me custa ver." Ver vídeos antigos de si mesmo tentando ser engraçado lhe causava vergonha, mas isso é o que torna sua história real. Steve nunca agiu como se fosse perfeito. Uma vez ele brincou: "Eu garanto que eu não tinha talento. Nenhum." Mesmo agora, ele não gosta de ficar parado. Ele continua trabalhando em Only Murders in the Building, que já está indo para sua 5ª temporada. Ele também lançou um novo audiolivro com o escritor Adam Gopnik. Steve pode ser mais velho agora, mas ele não diminuiu o ritmo. No entanto, ele mudou de muitas maneiras, e essas mudanças contam sua própria história. Lições de uma vida ao contrário. Steve Martin diz que toda a sua vida parece de cabeça para baixo. Ele não seguiu um caminho normal. Trabalhou duro por anos, depois de repente ficou famoso. Depois disso, ele se aposentou, encontrou novas paixões e voltou aos holofotes em seus próprios termos. Em suas palavras: "Eu olho para trás e penso, que vida estranha." Agora ele dedica tempo às coisas que lhe trazem paz. Ele disse: "Tenho uma modéstia sobre minha carreira." Ele sabe que fez muito, mas não se gaba disso. Para Steve, trata-se mais da jornada do que dos resultados. Ele também falou sobre como as pessoas mudam com a idade. À medida que envelhecemos, nos tornamos nossa melhor versão ou nossa pior versão, disse ele. Ele viu pessoas irem em ambas as direções. Alguns se tornam amargos, outros mais amáveis. Ele sente que se tornou uma versão melhor de si mesmo. No documentário, ele diz: "Agora tenho uma mente relaxada." Ele se desfez de muitas coisas: a competição, o estresse e as pessoas que lhe causaram dor. Agora ele se concentra apenas no que realmente importa. Neville, o cineasta, notou o mesmo. Ele disse que Steve sempre tenta melhorar. Seja comédia, música ou escrita, ele nunca diz: "Isso é bom o suficiente." Ele sempre diz: "Eu poderia fazer um pouco melhor." Essa mentalidade o seguiu ao longo de sua vida. Ele sempre esteve trabalhando, aprendendo e crescendo. Mesmo em seus últimos anos, ele não parou de procurar algo novo. Mas por baixo de toda a fama e sucesso,
ainda está aquele homem pensativo que uma vez disse: "Vamos ver se você consegue dar sentido a tudo isso." Talvez, afinal, seja exatamente isso que torna Steve Martin tão singular. Ele não é apenas um cara engraçado com um banjo. É um homem que viveu uma existência estranha, bonita e muitas vezes agridoce, sem nunca deixar de se questionar sobre o verdadeiro significado de tudo isso. Qual é o seu momento favorito do Steve Martin? O stand-up dele, um papel no cinema ou algo completamente diferente? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir, se inscrever e ficar ligado para mais histórias incríveis da fascinante história de Hollywood. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.